também como parte dessa reflexão nessa noite, de um homem que não desistiu, apesar de tantas derrotas que ele viveu na sua história, até que chegasse à presidência dos Estados Unidos. Gênesis capítulo 26, a gente vai ler de 1 a 25, um texto conhecido dos irmãos, e diz assim: e havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra, e serei contigo, te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho feito a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas essas terras. Em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. E perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca de sua mulher, disse: é minha irmã. Porque temia dizer: é minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matem os varões daquele lugar por amor a Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: eis que na verdade é a tua mulher, como pois disseste é minha irmã? E disse-lhe Isaque: porque eu dizia para que eu porventura não viesse a morrer por causa dela. E disse Abimeleque: que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste varão ou em sua mulher certamente morrerá. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos do seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse-lhe também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso tu tens se feito diante de nós. Então Isaque foi-se dali, e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. E tentou Isaque, e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores, outros pastores de Gerar, porfiaram, contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também contenderam sobre ele, por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali, e cavou outro poço, e não houve nenhuma briga sobre ele. Por isso chamou o seu nome de Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nessa terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Amém? Vamos orar. Senhor, mais uma vez a gente pede ao Senhor que nos ajude nessa prestação de culto que fazemos ao teu nome, propagarmos o Evangelho, a tua palavra, de tal forma que a tua igreja seja santificada e abençoada nesta noite.
peço a Ti que Tu tenhas misericórdia da minha vida mais uma vez, e que eu possa ser um instrumento da Tua graça, em nome de Cristo, amém e amém. Como eu falei, irmãos, nós precisamos perseverar em tudo aquilo que vamos fazer. Eu penso que nenhum de nós vai chegar em qualquer lugar, e quando eu digo qualquer lugar, um lugar que muitas vezes nós estabelecemos como meta para a nossa vida, se nós não lutarmos, não persistirmos, não estivermos ali perseverantemente fazendo algo para que esses sonhos, projetos e todas as outras coisas que venhamos a pensar, elas possam acontecer. Como o pastor Henrique falou aqui, citando Rui Barbosa, nós damos continuidade à criação de Deus, quando usamos o trabalho e necessitamos dele, do sustento, para a honra e glória do Senhor. Nós encontramos aqui um texto conhecido de todos nós, quando Isaac, por causa da fome, vai até os filisteus. Os filisteus, irmãos, já foram um dos maiores inimigos do povo de Israel. Lá na frente, mais ainda, no período do reinado. Aqui entre os patriarcas a coisa ainda era muito tranquila, era mais mesmo aquela briga de clãs, né, de tribos. Então Abimeleque, que era o rei dos filisteus, ele entra nessa história aqui, como já estava o pai dele na história com Abraão. Abimeleque não é um nome, é apenas um título, como se fosse faraó, ou até mesmo rei. Então ele era chamado por isso. Nós vamos perceber aqui, irmãos, mentira, ou pelo menos a omissão de Isaac em relação de revelar que Rebeca era sua esposa e não sua irmã. A gente percebe aqui, irmãos, que a fé e o medo, elas não podem andar juntas, elas não andam juntas. Ou a gente acredita no poder de Deus, ou não acredita. A gente vê ali uma mistura dessas duas coisas. Ele cria em Deus, Deus tinha falado com ele, todavia, naquele momento, ele ficou com medo de que pudesse morrer por causa da beleza da sua esposa. E automaticamente traz para si resultados, consequências. E dentre elas, foi uma chamada lá do rei, né, uma bronca que ele levou, e ao mesmo tempo, o pedido, em determinado momento, que ele se retirasse dentre eles. Diante dessa caminhada, irmãos, Deus abençoa Isaac. Ele prospera, como todos nós queremos prosperar, e a palavra de Deus nos garante que o Senhor nos faz prosperar. Isso é uma promessa bíblica. Agora, manipulada pela teologia da prosperidade, que só pensa em dinheiro, que só pensa em riquezas e bens. Então a Marcela está indo para a Austrália e ela vai prosperar culturalmente, prosperar na sua profissão, como cada um de nós. Nós prosperamos nos nossos relacionamentos e Deus quer que nós vivamos dessa forma. Por causa da prosperidade material de Isaac, a inveja vem, e por causa da inveja, aqueles homens pedem a saída de Isaac. E talvez assim esteja acontecendo com você. Talvez já tenha acontecido com você, por causa do seu desempenho, por causa da sua excelência, por causa da capacidade que você tem, ou pelo menos por causa da forma que você faz as coisas, você aplica o seu melhor, você é diligente naquilo que faz, você começa então a despertar nas pessoas um sentimento pecaminoso chamado inveja. E essa pessoa que não tem nenhum relacionamento com Deus, ela vai então brecar você, ela vai puxar o teu tapete, furar o teu barco, para que de alguma forma você não a prejudique. Nós vamos aprender, irmãos, com Isaac nesta noite e com outras pessoas também, que é possível caminhar firmemente dentro do foco, prosperar com persistência, com perseverança, sem ir para o combate, sem ir para o embate, sem ir para a briga. Simplesmente confiando no Senhor e não gastando força, não desperdiçando fôlego com aquilo que não vale a pena. Mas que coisa difícil é, meus irmãos, quando nós somos afrontados, quando pessoas querem nos humilhar, quando algumas pessoas são dissimuladas, quando algumas pessoas querem nos dar prejuízo, querem fazer qualquer coisa que venha nos atingir de forma ruim. Como é difícil nós dominarmos o nosso gênio, o nosso temperamento e dar uma reviravolta e permitir que o Senhor nos honre. Não é verdade? Isso acontece com você, acontece comigo, com todos nós, e tem dia que a gente consegue entregar nas mãos do Senhor, tem dia que você não consegue, você vai contender, tem dia que você se cala, guarda, engole assim a seco,
mas tem dia que você não consegue. Independente dessa caminhada, irmãos, precisamos ter a sinceridade de confessar isso diante do Senhor, de saber aquilo que somos e lidarmos com isso com muita transparência conosco mesmo, para nós não corrermos o risco de criarmos um personagem e indo escondendo as coisas no cantinho da nossa alma. Nós vamos ver aqui, diante dessa caminhada, diante dessa obrigatoriedade de sair da terra, não é isso? Isaac vai trilhar o seu caminho. Ele então vai, no versículo 15, ele vai então cavar novamente os poços que Abraão já tinha cavado alguns anos atrás, que tinham sido tapados, e nós lemos isso. No versículo 20, eles vão cavar novos poços, e virão outros pastores, e vão brigar por aquela água. Irmãos, todos nós sabemos que ninguém vive sem água, e se alguém cava um poço e tem bastante água, vai dar briga, correto? Os rebanhos eram grandes, o rebanho precisava beber. Lembre-se que Isaac foi para lá por causa da fome. Para a fome chegar, a água também é escassa, e ali o pau ia comer, como a gente costuma dizer. Eles não brigam. Eles vão no 21, cavam de novo, vieram os caras para contender novamente. E no versículo 22, eles cavaram um outro poço, e ali Deus os abençoou. Irmãos, assim funciona a nossa vida também, em todas as fases dela. Na fase da inexperiência, talvez na juventude, nós tomamos decisões a partir daquilo que sentimos. Quando nós estamos na meia-idade, 40 anos para lá, 35 para lá, 40, e depois na idade mais um pouco avançada, dos 60 para cima, chamada de terceira idade. Independente disso, meus irmãos, nós precisamos buscar sabedoria do Senhor. Mas eu queria dar uma paradinha aqui agora no texto que nós lemos, e dentro desse aspecto que envolve o que a gente está falando, eu gostaria de pensar em 3 pessoas dentro do contexto bíblico, que foram personagens que não desistiram, e por causa disso, eles são referência para nós de santidade, de perseverança, de caminhada firme diante de Deus. A primeira delas é o apóstolo Paulo. Nós sabemos que o apóstolo Paulo foi o apóstolo dos gentios, o apóstolo dos estrangeiros, o grande missionário do Novo Testamento. Foi ele que não mediu esforços, irmãos, para que a graça de Cristo chegasse em várias cidades, que o evangelho do Senhor fosse levado os mais distantes buracos que existiam naquele lugar, assim como as capitais daquele tempo. Quando nós vamos lá no capítulo 4, versículo 13 de Filipenses, nós vamos encontrar um versículo muito famoso, muito conhecido, que eu sei que você vai dizer de cor. O que está lá em Filipenses 4:13? Ih, gente, vamos ler a Bíblia, irmão. Vamos lá, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Valeu, Nelson, colinha aí com o Gabriel aí, colinha, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Dá para voltar um pouquinho aí, gente, no versículo 10. Ora, muito me regozijo no Senhor por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, da qual na verdade andavas lembrados, mas nos faltava oportunidade. O 11. Não digo isso por causa da necessidade, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontre. 12. Sei passar falta e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura como em passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. E o 13, posso? Nós falamos isso pela fé, irmãos, porque nós não temos autoridade para falar isso não, porque o apóstolo Paulo só falou isso aí depois que viveu tudo antes. E no decorrer da vida cristã, se nós tivermos um relacionamento verdadeiro com o Senhor, nós vamos saber viver em todas as circunstâncias da nossa vida. Nós vamos aprender a viver, irmãos, com saúde e com doença, com limitações impostas por N situações que acontecem e por liberdade que tenhamos. Nós aprenderemos a viver com um salário apertado, que você não pode vacilar num centavo, numa vírgula, senão você fica endividado. Mas de repente você tem que saber viver com um salário um pouco mais abastado e administrá-lo com sabedoria, segundo as orientações da palavra do Senhor.
e independente das circunstâncias, estarmos firmes. Aí nós podemos dizer isso: posso todas as coisas. Essa expressão, posso todas as coisas, ela fala de algo absoluto. Não é verdade? O apóstolo Paulo está citando algo diante da experiência que ele teve com Deus, que é possível ele passar por qualquer coisa, porque Deus está com ele, o Senhor do universo está com ele, Cristo está com ele, o Espírito Santo está com ele. Mas quantas vezes, irmãos, nós citamos esse texto aí até como um passe de mágica, uma palavra qualquer, para ver se alguma coisa acontece num estalar de dedos. Isso aconteceu, ele escreveu, porque ele viveu perseverando, não desistiu daquilo que o Senhor fez na vida dele e o chamou. Junto com o apóstolo Paulo aqui, eu gostaria de colocar então um desafio de uma pequena igreja que começa a nascer na Coreia, em Seul, quando 27 refugiados norte-coreanos, isso, a Coreia do Norte, ela é um dos países que mais perseguem os cristãos. Coreia do Sul, liberdade, não é? E na Coreia do Sul estão as maiores igrejas evangélicas, protestantes, cristãs. Eles iniciaram então uma igreja, esses 27 refugiados, num bairro chamado Yongnak. À frente dessa igreja estava o pastor Han Kyung-shin. Isso acontece em 1946. Eles eram tão pobres, irmãos, que o lugar que eles se reuniam era apenas uma tenda. Na época do inverno, a neve era tão pesada que a tenda se rompeu e eles não tinham mais lugar para poder se reunir. Eles então começaram uma campanha entre eles, a escassez de recursos, e eles então, em 4 anos, eles conseguiram construir um templo onde eles se reuniam e a igreja ia crescendo. No entanto, em 1950, a guerra estoura novamente entre as Coreias, e os comunistas invadem e botam todo mundo para correr naquela região. E com isso, o templo, ou o auditório, local de adoração, de louvor, de comunhão, se tornou um depósito de munições para então os norte-coreanos. Aqueles irmãos precisaram fugir novamente, mas eles não desistiram. Num dia, já no término dessa guerra, um presbítero foi ao local para ver em que estado estava o templo, para que eles pudessem retornar e recomeçar a história da igreja. Mas só que escondido no templo ainda estavam alguns comunistas, que o prenderam, pegaram, e antes de fuzilá-lo, ele pediu para orar. E aquele homem então ora ao Senhor. A gente não tem o conteúdo da oração, mas ele é morto, ele é fuzilado por aqueles homens. Graças à perseverança e ao sofrimento desse povo, existe hoje a igreja presbiteriana de Yongnak, a maior igreja presbiteriana do mundo, com 60 mil membros. Graças a 27 pessoas que não desistiram de servir ao Senhor, independente do sofrimento, independente de perder a sua própria vida, e juntamente com a liderança do pastor Han, por amor a Cristo. Na igreja, ao lado da entrada da igreja, tem uma lápide que honra, foi o primeiro mártir na perseguição naquele tempo. E assim, irmãos, a igreja vai caminhando e a história dela vai sendo escrita. Quando eu penso, irmãos, de continuar firme, de não desistir e coisas acontecerem, existe um personagem bíblico que se encontra lá no Gênesis 36, 24. Você nunca leu ele, irmão. Nunca leu esse, ou você leu ou você não guardou. 36, versículo 24. Diz assim, são os descendentes de Esaú, é uma genealogia aqui. Quando chega no 24, ele diz o seguinte: e estes são os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Este é o Aná, que achou as caudas do deserto, ou poços de águas vivas, águas termais, quando apacentava os jumentos ou jumentas de Zibeão, seu pai. Engraçado, irmãos, que ele tem um irmão chamado Aiá. O nome dele é citado junto aqui dele. Mas existe uma observação de Aná. O que aconteceu com ele? Ele achou o quê? Este Anás, que achou as fontes termais no deserto, ele estava fazendo o quê? Cuidando das jumentas do seu pai. Muitas vezes, irmãos, quando nós estamos fazendo alguma coisa, outra chega para mudar a nossa história. É necessário que nós estejamos atentos. E o fato dele ter descoberto isso,
muda a história da vida dele, e ele é registrado na história de forma diferente, como muda a realidade do seu povo. E nós precisamos ficar atentos em nossa caminhada, irmãos, porque muitas vezes você está trilhando um caminho, ou Deus quer que você trilhe um caminho para lá na frente te dar outra coisa, que vai fazer com que você possa servir mais ao Senhor, estar mais na presença dEle. Quando agora em julho nós tínhamos uma semana de férias ainda, nós fomos para o Sesc lá de Caldas Novas, conheci aquelas águas quentes, aquelas águas termais que existem por lá. Lá tem a história de Martinho Coelho de Siqueira, que em 1777 encontrou essas fontes quando o cara estava procurando ouro. E ele mudou a história da cidade, e hoje a cidade vive a partir do turismo e aquelas águas quentes maravilhosas em todos os hotéis lá, e o Sesc tem uma ótima estrutura lá. Se você é sócio do Sesc, vai lá porque é bom a beça. Coisas que acontecem na vida de uma pessoa que muda a história dela. E nós precisamos caminhar dentro dessa perspectiva, entendendo que um detalhe pode fazer com que algo novo aconteça. E eu gostaria de usar uma pessoa também para, junto com o Aná aqui, ilustrar isso. Bob Pierce. Bob Pierce, irmãos, um evangelista. Em 1947 ele vai à China, e ele contempla uma pobreza extrema por causa da guerra. De repente, uma mulher entrega no seu colo uma menina de meses, e ninguém sabia o que fazer com aquela menina. Ele então chama uma pessoa que trabalhava com ele, que ele conhecia lá, entrega na mão dela, uma professora, e diz assim: cuide dela. E pegou os únicos $5 que ele tinha no bolso e falou assim: toma aqui para ajudar a pagar, e todo mês eu vou enviar para você um valor. Em 1950, nasce a Visão Mundial, uma das maiores organizações do mundo que cuidam de crianças abandonadas, ou World Vision. Talvez você já tenha ouvido falar. Foi um servo de Deus, um evangelista, que um dia pegou uma menina no colo. Ele perseverou, continuou servindo ao Senhor e nunca desistiu de salvar pessoas. Em todos os lugares do mundo, e aqui no Brasil também tem a sede da Visão Mundial. Em 1978 ele morre de leucemia. E alguns contam que mesmo com câncer, ele nunca deixou de fazer a sua obra. Ele nunca deixou de fazer aquilo que Deus havia plantado no seu coração e que ninguém poderia tirar, irmãos. E fazendo uma leitura de um livro do pastor John Haggai, que o conheceu no leito de morte, eles conversavam um pouco antes da morte dele. Ele então chega para o pastor John Haggai e diz o seguinte: Deus havia escolhido uma outra pessoa, mas ela não quis. Ele era muito melhor do que eu, tinha mais dons espirituais, tinha mais cultura, tinha mais presença pessoal, mas ele era preguiçoso, e ele não quis se entregar totalmente ao Senhor. Eu me entreguei, Deus teve misericórdia de mim e me usou. Esse homem, irmãos, poderia ter desistido de muitas formas. Muitas vezes nós pensamos em projetos, nós imaginamos coisas tão grandiosas, mas que começam com uma situação pequena. No caso de Bob Pierce, ou no caso de Aná, que achou ali aquelas águas termais e mudou a história da sua família. Mas em terceiro e último lugar aqui, o personagem é o nosso conhecido corajoso. O nome dele significa corajoso, que é Caleb. E se eu não me engano, o pastor pregou sobre ele, não sei se foi domingo passado ou retrasado. E quando nós encontramos o texto lá em Josué 14, de 6 a 13, vai chegar um momento em que ele chegará para Josué e vai dizer o seguinte: foi feita uma promessa para mim. Hoje eu estou com 85 anos, mas é como se eu tivesse com 40. Desde o dia que nós fomos para aquela guerra, quando nós fomos para tomar a terra prometida, na perseverança daquele homem, irmãos, ele esperou quantos anos? 45 anos, para receber uma promessa que foi feita a ele. E mais, quando ele recebe a promessa, não estava tudo prontinho. Ele ainda espera 45 anos, Josué diz o seguinte para ele: vai para lá, para o Monte Hebron, só que lá já tem gente morando, você vai ter que tirar o povo de lá. Aos 85 anos. Ah, irmãos, como nós gostamos de molezinha, né? Como nós gostamos que as bênçãos cheguem a qualquer hora, a qualquer momento, e a gente acha que uma oraçãozinha a mais, um tom de voz, chamar mais Deus de queridinho, a gente acha se fazer um jejunzinho a mais,
a gente participar de uma campanha de oração, as coisas vão acontecer igual acontece com o mágico da lâmpada, você dá uma esfregadinha na lâmpada e ele aparece. A gente acha que pode fazer isso com Deus, e talvez tenha algum aqui presente que acha isso, como se Deus fosse manipulável. O que nós temos que fazer, irmãos, como filhos de Deus, é continuarmos firmes no propósito do chamado de Deus para nós. E esse chamado, irmãos, significa luta. Não importa o tempo, Deus coloca coisas no nosso coração que ninguém pode tirar. Hoje até de manhã eu conversava com a Milena acerca de José do Egito, porque a gente estava ouvindo um louvor no carro, e eu já falei sobre isso aqui, as pessoas usam José como sonhador, no sentido de que ele projetava coisas, mas o sonho de Deus para José era uma revelação que Deus fazia para ele ainda menino, daquilo que ele ia fazer lá no futuro, 15 anos depois. Só que Deus precisava visitar José de forma especial, e quando ele tinha os sonhos, quando ele tinha aquelas visões, Deus tocava na sua alma. Nós precisamos ouvir a voz, nós vemos, nós sentimos, mas tem momentos que Deus toca a nossa alma, o íntimo do nosso ser, para que nós não percamos a convicção e a certeza do que nós somos e para onde nós estamos indo. E talvez você já tenha vivido isso, ou talvez você precise viver isso, mas a sua religiosidade lhe impede. E talvez você nem acredite que o Espírito Santo habite em você, como diz a palavra de Deus. E nessa caminhada que nós temos, irmãos, nós precisamos perseverar. E quando estava aqui lendo, nesse texto aqui, eu lembrei, né, de uma anotação que eu tinha feito acerca da irmã Esther Caputo, que foi membro de nossa igreja durante muitos anos, mãe do irmão Geraldo Caputo, que era esse irmão que estava aqui falando sobre, quem não conhece, falando sobre avaliação pastoral, a avó da Ana Cláudia. Eu fui professor da classe de senhora, acho que durante 3 ou 4 anos, ela era minha aluna, e a gente vai conhecendo as histórias das pessoas. E ela entrou na faculdade com 66 anos, não é isso, Cláudia? Ela se formou com 70, ela queria ser advogada. Irmãos, não existe barreiras e limites quando nós cremos num Deus que tudo pode. Só não dá para ficar com esses pedidozinhos, igual criancinha, igual nossos filhos mimadinhos, que quer tudo a toda hora, não é verdade? Não dá, e tem um monte de crente assim. E aí, irmãos, esse é o desafio que nós temos para a nossa vida, de persistir. E finalizando aqui, entre essas pessoas, tanto da Bíblia como de fora, e o que eu vou falar aqui desse camarada, ele não tem nenhum relacionamento com Cristo, vamos pensar assim, mas esse cara vai mudar a história da humanidade em vários aspectos, quando em 1492, Cristóvão Colombo, ele descobre as Américas e o caminho das Índias, e assim a gente aprendeu na escola. Mas para chegar o dia que ele saiu da Espanha, irmãos, ele esperou quase uma década, para encontrar alguém que patrocinasse o projeto maluco dele. Aí ele foi em Dom João II, que era o rei de Portugal, o camarada disse, negativo. Ele caminhou e foi até o Conde de Medina na Espanha, também não ajudou. Chegou para o rei Fernando e rainha Isabel de Castela na Espanha, eles olharam o projeto e disseram o seguinte, muda tudo que está tudo errado, você não vai fazer. Mas passado algum tempo, eles então aceitaram patrocinar essa viagem maluca de Cristóvão Colombo, fazendo alguns acordos, né? Se achassem riqueza, um percentual, aquela coisa toda. E ele então sai, né? E ele começa uma viagem com as suas 3 embarcações. 3 meses depois ele vai chegar no seu destino e a história começa a mudar. Se ele tivesse desistido, muita coisa não tinha acontecido, teria modificado toda a estrutura do desenvolvimento da humanidade. Mas Cristóvão Colombo, ele foi persistente. Agora, se você não é persistente, você está sempre abandonando as coisas, abandonando estudos, abandonando faculdade, abandonando as pessoas, abandonando projetos, e às vezes abandona a Deus porque Deus não faz o que você quer, ou Jesus, meu irmão, tu não vai chegar a lugar nenhum. Você vai ficar dando murro em ponta de faca, vai perder tempo, vai se cansar, e o pior, meus irmãos, você vai atrapalhar os outros. A pior coisa que tem é aquele que não ajuda, né? O que não, como a gente diz, né? Melhor, aquele que ajuda mais é aquele que não atrapalha. Então, às vezes, nós atrapalhamos. E você pode, se você está atrapalhando alguém, você pode modificar isso hoje. Talvez a sua mulher já não aguenta falar com você, reclamar com você, né? Você pode hoje falar assim, não, hoje eu vou mudar.
e vice-versa, irmãos, a gente procura de todas as formas. Bem, eu fecho aqui e volto para o texto. Isaac, ele não foi para a briga, Isaac, ele não contendeu, ele não guerreou, ele foi fazer o quê? Ele usou a sua força, ele usou os seus homens, ele usou os seus servos, ele usou o conhecimento que ele tinha para cavar novos poços. E a gente vai ler que um dos poços que ele vai cavar eram poços de águas vivas, águas que jorravam com bastante força. E lá no versículo 25, depois de passar por essas situações todas, 22, e a partir dali cavou outro poço, e não contenderam sobre ele, por isso chamou o seu lugar de Reobote, ou seja, o Senhor alargou, e cresceram nesta cidade. Depois subiu dali, foi para Berseba, apareceu o Senhor e falou com ele. No 25 diz, então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a tenda do seu povo, e os seus servos de Isaac cavaram ali um poço. Diante de toda aquela situação de dificuldades, meus irmãos, ele não parou de trabalhar, ele não parou de caminhar, ele não parou de fazer aquilo que estava no coração dele, e Deus o abençoou. Talvez se ele tivesse ido para o confronto, ele teria morrido. Talvez não tivesse, porque havia uma promessa em relação a Abraão, mas os prejuízos que viriam. Lá a partir do versículo 26, depois você lê na sua casa, Abimeleque vai reconhecer que Deus estava com Isaac, porque ele não foi para o embate, ou ele não foi para o combate, Deus abençoava esse cara. A plantação desse cara estava sempre dando fruto, o gado não morria, as ovelhas, as vacas tinham abundância. Então o Deus de Isaac era um Deus poderoso. Ele então reverencia esse Deus, porque Deus estava com ele. Nós hoje, irmãos, caminhamos da mesma forma e somos observados pelas pessoas em todos os momentos. Somos avaliados por todas as pessoas, com questionário ou não, nós somos avaliados a cada instante. E as pessoas estão olhando para nós, principalmente, olhando mais, principalmente quando nós dissemos que somos de Cristo, ou quando as pessoas sabem que nós somos cristãos, e nós sabemos que não é fácil servir ao Senhor. E por mais que o nosso discurso seja bonito, seja bem elaborado, vai ser o nosso testemunho, o nosso exemplo, a nossa ação, o nosso gesto, a vontade de servir, a nossa persistência, que vai levar algumas pessoas para Cristo ou não. Meus irmãos, a gente sabe que não é fácil, e eu sempre falo isso porque eu lido com isso todo santo dia. Mas o Senhor nos chama a atenção de que é possível vencer as nossas limitações a partir daquilo que Ele está fazendo em nossas vidas. E nós podemos mudar a história das pessoas, cavando novos poços, buscando novas oportunidades. Oportunidades também para outros, porque quando eles cavaram os poços, todos bebiam da água. Talvez você só está querendo cavar para você, irmão. Talvez fique com uma oração orgulhosa, ou vaidosa e egoísta, de só querer coisas para você, nunca pensa nos outros. Pode ter certeza que Deus não vai te dar nada. E segundo o princípio bíblico dos talentos, da parábola dos talentos, que o pastor pregou outro dia aí, Deus até tira e dá para o outro. Nós, como filhos de Deus, herdeiros de um reino, que proclamamos a verdade, precisamos estar sempre atentos a essa verdade sobre nós. Deus, como eu já falei aqui, não tem sonhos para você, porque Deus não sonha, porque Deus é. Ele faz a hora que Ele quer, mas Ele semeia no seu coração desafios. Através da fé, Ele coloca situações que você vislumbra e consegue ver através da imaginação, do pensamento que é temperada pela fé, coisas acontecerem que ainda não são realidade. Esse é o nosso grande desafio como filhos de Deus. Dentro dos desafios pessoais e como Igreja Batista do Meia, como Igreja de Cristo aqui, diante do que o Senhor tem feito em nosso meio e quer continuar fazendo na salvação de vidas. Mas nós precisamos persistir, nós precisamos continuar com o nosso foco em Cristo, na verdade, e tendo esta palavra como referência suprema de uma ética que é absoluta para o nosso viver e que não dá para negociar. Então, nessa noite, meus irmãos, continue firme. Não deixe ninguém te desanimar com palavras ruins, porque a gente sabe que sempre tem aqueles pessimistas de plantão. Você pega um copo cheio, aí você bebe a metade da água que está nele. Se você pegar um pessimista, ele vai dizer o seguinte: esse copo está meio vazio.
Se você pegar um otimista, ele vai dizer o que? Ele está meio cheio. E tem várias pessoas que só mandam bomba para cima da gente. Aí, vamos cavar poço. Na hora que der vontade de fazer alguma coisa, meus irmãos, na hora que o sangue subir, na hora que fizer alguma coisa, vai cavar poço. E aí Deus vai fazer jorrar essa água no tempo dele, para a honra e glória do nome dele. E eu fecho aqui com um homem, um servo de Deus, um pastor, que é referencial para várias gerações, um homem que por causa de Cristo, por causa do Evangelho, lutou contra a segregação racial, lutou contra a discriminação racial, pagou com a sua própria vida com um tiro na cabeça. Mas o pastor Martin Luther King Jr. tem uma frase muito famosa que diz: se você não puder voar, corra. Se você não puder correr, ande. Se você não puder andar, rasteje. Mas nunca desista, continue sempre em frente. Amém? Eu queria que você abaixasse a sua cabeça.